Moisés, Elias e Enoque. Quem são as duas testemunhas que voltarão no Apocalipse? Uma narrativa bíblica sobre o mistério profético mais intrigante dos últimos tempos. O mistério das duas testemunhas no coração de Jerusalém, sob o peso dos últimos dias, duas figuras emergirão das páginas da eternidade. O livro de Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 a 12, revela uma das profecias mais fascinantes e misteriosas das Escrituras. A volta de duas testemunhas poderosas que proclamarão a verdade de Deus nos dias finais. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, declara a voz celestial. Mas quem são estes dois servos escolhidos para esta missão suprema? Enoque, o homem que caminhou com Deus. Há mais de 5.000 anos, nas brumas da história primitiva, viveu um homem extraordinário chamado Enoque. Enquanto o mundo ao seu redor se afundava na corrupção e violência, este homem escolheu um caminho diferente. Gênesis 5, versículo 24, registra algo único sobre ele. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. 300 anos, Enoque caminhou com o Todo-Poderoso. Não uma caminhada física, mas espiritual. Uma comunhão tão íntima e profunda que transcendeu a própria morte. Aos 365 anos de idade, Enoque simplesmente desapareceu da terra, arrebatado vivo para a presença de Deus. A tradição judaica conta que Enoque tornou-se o escriba celestial, registrando os feitos dos homens e as decisões divinas. Hebreus 11, versículo 5, confirma. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Por que Enoque seria uma das duas testemunhas? Porque ele representa a humanidade antediluviana que conheceu a Deus antes do dilúvio. Sua volta simbolizaria o testemunho para toda a humanidade, desde os primórdios da criação. Elias, o profeta de fogo. Séculos mais tarde, nas montanhas escarpadas de Israel, surgiria outro homem destinado a nunca provar a morte. Elias, o profeta de fogo, emergiu como um furacão espiritual durante os dias sombrios do rei Acabe e da rainha Jezabel. No Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, Elias clamou aos céus, e fogo desceu do alto, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e até mesmo a água que estava no rego ao redor do altar. Este homem tinha autoridade para fechar os céus por 3 anos e 6 meses, e depois abri-los novamente com uma oração. Mas o extraordinário destino de Elias se cumpriria às margens do rio Jordão. Segundo Reis 2, versículos 11 e 12, relata o momento inesquecível. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Malaquias 4, versículos 5 e 6, profetiza o retorno de Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição. Moisés, o legislador e libertador. Mas há um terceiro nome que ressoa através dos séculos: Moisés, o grande legislador e libertador de Israel. Embora Moisés tenha morrido no Monte Nebo aos 120 anos, sua morte foi envolta em mistério. Deuteronômio 34, versículo 6, revela: E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube da sua sepultura até ao dia de hoje. O que torna Moisés um candidato único é sua aparição na transfiguração de Jesus, conforme registrado em Mateus 17, versículos 3 e 4. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias.
Judas, versículo 9, menciona que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Os poderes das duas testemunhas. Apocalipse 11, versículos 5 e 6, descreve os poderes sobrenaturais das duas testemunhas. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para as converter em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas as vezes que quiserem. Estes poderes ecoam diretamente os milagres de Elias, que fechou os céus, e de Moisés, que converteu águas em sangue e trouxe pragas sobre o Egito. Esta conexão direta sugere fortemente que as duas testemunhas serão Moisés e Elias. A missão final. Por 1260 dias, 3 anos e meio, estas duas figuras monumentais da história bíblica percorrerão as ruas de Jerusalém. Vestidas de saco, símbolo de luto e arrependimento, elas clamarão ao mundo uma última mensagem de advertência e esperança. Imagine as multidões se aglomerando ao redor destes homens que atravessaram milênios para estar ali. Moisés, aquele que libertou Israel do Egito e recebeu a lei no Sinai, caminhando pelas mesmas pedras onde Jesus pisou. Elias, o profeta que desafiou reis e fez descer fogo do céu, proclamando novamente a soberania do Deus vivo. Eles falarão com autoridade absoluta, pois conheceram a Deus face a face. Seus testemunhos não serão meras palavras, mas demonstrações do poder divino que abalará as nações. O silêncio final. Mas a profecia revela um momento sombrio. Apocalipse 11, versículo 7 declara: "E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Por 3 dias e meio, os corpos das duas testemunhas jazerão nas ruas da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. O mundo inteiro celebrará sua morte, enviando presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os que habitam na terra." A ressurreição gloriosa. Mas o silêncio será quebrado. Apocalipse 11, versículos 11 e 12, pinta o quadro final. "E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquele momento um grande terremoto abalará a cidade, e a 10ª parte dela cairá. 7.000 homens morrerão no terremoto, e os restantes ficarão atemorizados e darão glória ao Deus do céu." O significado eterno. Por que Deus escolheria estas duas figuras específicas para esta missão suprema? A resposta está no simbolismo profundo de suas vidas e ministérios. Moisés representa a lei, a revelação da justiça e santidade de Deus. Ele simboliza a antiga aliança, o fundamento moral sobre o qual a humanidade será julgada. Elias representa os profetas, a voz de Deus que chama ao arrependimento e à fé verdadeira. Ele simboliza o zelo pela honra de Deus e a restauração do relacionamento entre o céu e a terra. Juntos, eles representam a lei e os profetas, toda a revelação do Antigo Testamento que testifica de Cristo. No momento mais escuro da história humana, quando o Anticristo dominará o mundo, Deus enviará estes 2 gigantes da fé para proclamar uma última vez sua verdade e seu amor. A escolha final. Alguns estudiosos sugerem que Enoque poderia ser uma das testemunhas, representando a Igreja dos Gentios, enquanto Moisés ou Elias representaria Israel. Outros defendem que serão Moisés e Elias, baseando-se na transfiguração e nos poderes descritos em Apocalipse.
Independentemente da identidade exata, o que permanece cristalino é o propósito. Deus, em sua misericórdia infinita, não permitirá que o mundo chegue ao fim sem uma última oportunidade de ouvir sua voz através de testemunhas poderosas e incontestáveis. Reflexão final. Enquanto aguardamos estes dias tremendos e gloriosos, uma pergunta ecoa em nossos corações. Se estes homens extraordinários, que conheceram a Deus intimamente, voltarão para dar testemunho nos últimos dias, como devemos nós, que conhecemos a Cristo, dar testemunho em nossos dias? As duas testemunhas do Apocalipse não são apenas figuras proféticas distantes. Elas são um chamado urgente para cada cristão ser uma testemunha fiel aqui e agora. Pois se Deus usará homens que viveram há milênios para falar ao mundo futuro, quanto mais deseja usar aqueles que vivem hoje para falar ao mundo presente. O mistério das duas testemunhas continua a fascinar e inspirar. Seja Moisés e Elias, seja Enoque e Elias, ou outra combinação que Deus em sua sabedoria escolheu, uma coisa é certa: o testemunho final será poderoso, inegável e transformador. E quando essas vozes se calarem, quando o último eco de sua mensagem se dissipar no vento de Jerusalém, então o fim virá, e com ele, a manifestação gloriosa do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos encontrados fiéis quando esse dia chegar, tendo sido, nós também, testemunhas da verdade em nossa geração.